como regar, quando regar e por que fazer dessa maneira que eu vou te falar nesse vídeo. Pessoal, você tem na sua casa aí plantinhas com folha gordinha que você adquiriu do garden ou de algum colecionador, ou mesmo talvez tenha ganhado num casamento, como lembrancinha. E essas plantinhas que você tá na sua casa aí, elas na natureza, elas se desenvolveram para precisar de pouca água, porque ao longo de muitos anos, essas plantas foram se adaptando e essa necessidade de águas dela é muito baixa. Onde essas plantas se desenvolveram, sejam elas cactos, equivérias, aloes, são plantas que vêm de partes diferentes do mundo, mas têm uma situação em relação à água muito parecida. Chove pouco. Geralmente quando chove, chove muito mesmo, porém ficam longos períodos sem que caia nada de água. Então essas plantas evoluíram para fazer o quê? Para armazenar água no corpo delas. Então, assim, não há necessidade de você ficar regando essas plantas a todo momento. Quando você faz isso, você cria um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos, que geralmente vão causar problema para a sua planta. Bom, o que eu quero dizer especificamente é o seguinte: quando você regar a sua planta, quando você fizer isso, você tem que fazer isso com muita intensidade. Ou seja, você tem que encharcar o substrato mesmo. O encharcado tem que ficar completamente saturado. E depois que isso acontecer, você tem que dar um espaçamento grande. Isso não é uma coisa definida, tá? Eu não vou dizer para você que 2, 3, 4 dias, isso vai depender do local que você está no Brasil ou no mundo, se tiver alguma outra pessoa assistindo, a temperatura, a incidência luminosa, a incidência do sol em cima da planta, então depende de vários fatores. Então eu não posso chegar aqui e falar, não, depois de 3 dias, 4 dias, 5 dias, isso aí é uma coisa que você vai aprender com o tempo, mas a base do pensamento é essa: rega, quando você regar, você rega com muita intensidade, tá? Satura o substrato, ou seja, encharca, ele tem que encharcar. E depois você vai deixar um espaçamento, um período longo, até você regar novamente. Então, assim, não fique regando a planta dia sim, dia não, porque isso vai causar um problema. Você não perde plantas, ou é muito difícil perder plantas por falta de água. Porém, por excesso de água é assim, ó. A planta tá lá e no outro dia ela desmancha. Não é a água que mata a planta, tá? São os micro-organismos. Porém, a presença da água constante, ela cria um ambiente favorável para esses micro-organismos. Outra coisa que deve ser dita, e que está totalmente atrelada à questão da rega, é a questão do substrato. Vou deixar isso para um outro vídeo, mas se o seu substrato não for adequado, mesmo que você tenha esse espaçamento, provavelmente você vai ter problema, porque substratos inadequados, eles costumam reter muita água e durante muito tempo. Como regar a sua suculenta? Você vai chegar ali na raizinha e vai colocar umas gotinhas ali na raiz. Não, cara, joga água em cima da folha. Tem gente que tem medo de regar a folha da planta, porque criou-se um mito que, não, a planta vai cozinhar com água na folha. Cara, outra coisa, regue sua planta ou de noite ou à tardinha. Vamos botar aí, sei lá, de 5, 6 horas para baixo. Mas, cara, nada a ver esse negócio aí. Pode regar a planta, tem que jogar água na folha, cara. Joga água em tudo. Na natureza, a planta não pega água. Então, gente, isso não existe, cara. Regar conta-gota ali, ou ficar com medo de jogar água na planta, porque vai ficar água presa no miolo. Não, isso não existe. Joga água em tudo, tá bom? Então, quando regar, quando o substrato estiver seco, como regar? Rega totalmente. A planta tem que ser totalmente molhada, molha a planta, molha o substrato, molha tudo. E o porquê fazer dessa maneira? Bom, porque é o correto. Se você seguir esses passos, desde que o seu substrato seja adequado, vai ficar para o próximo vídeo essa questão do substrato. Se você seguir essas regras, dificilmente você vai perder as plantas. É impossível não perder? Não, pode perder sim, porque tem coisas que a gente não controla. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, está chovendo muito, mas muito mesmo. Faz um sol de 40 graus durante o dia e à tarde, cara, cai um toró e à noite fica tudo úmido. Ou seja, quente e úmido. Cara, isso é o paraíso para micro-organismo. Então, assim, corre o risco da planta vir a ter algum problema pela ambiência. Mas como a gente faz as coisas da forma certa aqui, a gente reduz esse problema, certo? Eu recomendo que você tenha fungicida, acaricida e outros cidas aí para você
reprimir o problema, reprimir, não ficar aplicando preventivamente, eu acho isso errado, mas para você poder reprimir caso aconteça, mas sem neurose também. Aconteceu, vai lá, trata rapidinho. Se a planta estiver tomando sol direito, tiver com as regras nessa modalidade que eu estou falando para você aqui, mesmo que ela apresente algum tipo de problema, ela vai estar resistente o suficiente para dar tempo de você ir lá e resolver o problema. Agora, se a planta tiver com substrato que é uma papa, e você está jogando água dia sim, cara, vai ser muito difícil que essa planta fique bem. Tá bom, gente? Então, como? Regue a planta com intensidade, encharque o substrato e dê um tempo. Quando? Caramba, eu embolei tudo, mas tudo bem. A ordem é quando? Então, quando regar, quando o substrato estiver seco, você rega e dá um espaçamento. Isso aí você vai ter que observar. Como? A planta tem que ser regada por inteiro, cara. Rega folha, rega miolo, rega substrato, rega tudo, cara. Não tem esse negócio de água no miolo, vai apodrecer. Rega na parte da tarde para a parte da noite. É a parte mais, é o horário mais propício para você, que beneficia mais a planta. E você também, para não ficar no sol escaldante.